Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus, o estudo de número 166, que fala sobre dívidas. Você é uma pessoa que tem problema com dívidas? Ou você é uma pessoa equilibrada financeiramente? Vamos ver o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre este tema. O estudo de hoje é composto por 14 perguntas e respostas, mais algumas notas, e daremos início ao mesmo após a oração. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, te agradecemos por podermos estudar mais uma vez a Tua Palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua iluminação, e o entendimento sobre a mesma. Nos ajude a compreender este assunto sobre as dívidas, a sermos pessoas equilibradas financeiramente, a não contrairmos dívidas e a vivermos satisfeitos com aquilo que temos. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. A primeira pergunta de nosso estudo é a seguinte: que regra geral se estabelece na Bíblia com relação a satisfazer os compromissos? Dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, 7 e 8. Pergunta 2. Em que condições fica a pessoa que toma emprestado? O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, verso 7. Nós vemos aí que a pessoa fica escrava, da dívida e do seu credor. Pergunta 3. Até que ponto é uma pessoa responsável pelo que toma emprestado? E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, certamente a restituirá. Êxodo 22, verso 14. Percebe-se que a responsabilidade de fato é muito grande, porque você fica responsável por aquilo. Se você perder, ou se aquilo estragar na sua mão, ou se for algum ser vivo, se for morto, você vai ter que restituir, Ao invés de ter que comprar para você mesmo possuir, você vai ter que comprar para pagar a pessoa, Então seria melhor já comprar logo de uma vez para você, do que ficar pedindo emprestado. Pergunta 4. Por que se sentiu tão aflito o jovem do tempo de Eliseu por causa da perda de um machado? E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Segundo Reis 6, verso 5. Então, ali quando aqueles jovens estavam ali construindo aquela escola dos profetas, pegaram um machado emprestado, e aquele machado se soltou do cabo e caiu na água e afundou. E ali o profeta fez aquele machado flutuar, Vamos ver aí na próxima pergunta, pergunta 5. Que milagre foi operado por Eliseu a fim de reaver o machado? Cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Segundo Reis 6, verso 6. Daí podemos aprender a boa vontade de Deus em ajudar os que procuram honestamente cumprir suas obrigações ou satisfazer os compromissos assumidos. Essa tradução aí fala fez nadar o ferro, mas em outras traduções diz que ele fez boiar o machado. Pergunta 6. Como dirige o justo seus negócios? Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Salmo 112, verso 5. Então, ele vai dispor bem das suas coisas, O que se compadece empresta. Pergunta 7. A que devem dar ouvidos aqueles a quem falta discernimento? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Provérbios 13, 18. É bom por parte daqueles que, por falta de tino para os negócios, se veem sempre metidos em dívidas, buscar conselho das pessoas dotadas de mais sabedoria nessas questões.
Fica aí a orientação, né? Se você sabe que é uma pessoa descontrolada, que não tem muita habilidade em lidar com negócios, com finanças, melhor você buscar conselho de pessoas mais experientes e mais inteligentes nessa questão. Vamos para a pergunta 8. Que parábola de Cristo ensina discernimento nos negócios? Vamos ver qual é essa parábola. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Lucas 14, 28 a 30. Pergunta 9. Como foram providos os meios para a construção do tabernáculo? Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, etc. Êxodo 35, 4 a 9. Então, assim, eles foram recolhendo, né, o que era necessário para a construção e conseguiram todos os recursos, os materiais. Pergunta 10. Que providências tomou Davi para a construção do templo? Vamos ver quais as providências ele tomou. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado a casa do meu Deus, ouro, prata, etc. 1 Crônicas 29, verso 2. Davi, ele reuniu todos os materiais para que quando Salomão, que foi o seu filho que construiu o templo, né, quando ele fosse construir, já tivesse tudo. Pergunta 11. De que maneira correspondeu o povo ao seu apelo para contribuírem? Então os chefes dos pais e os príncipes voluntariamente contribuíram, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. 1 Crônicas 29, 6 a 9. Nós vemos aí que o povo contribuiu com alegria de coração, né? E conseguiram tudo o que era necessário. Pergunta 12. Quando o rei Joás quis reparar o templo, que providências tomou a fim de levantar os necessários fundos? E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. 2 Reis 12, 4 e 5. Vamos agora para a penúltima pergunta, a pergunta 13. Que foi resolvido quando 16 anos depois se verificou que esses reparos ainda não tinham sido feitos? O sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. 2 Reis 12, verso 9. E última pergunta, pergunta 14. Que se fez com o dinheiro assim arrecadado? E o dinheiro davam nas mãos dos que faziam a obra, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. 2 Reis 12, verso 11. Vamos agora para algumas notas aí. Estes exemplos oferecem boas lições quanto à maneira de dirigir financeiramente empreendimentos evangélicos. Em cada caso, convém notar que os meios eram providenciados antes de começar a obra de construção. Não se fazia assim nenhuma dívida. Em todas as transações comerciais é excelente este plano. Dívida. Não há pior desmoralizador do caráter. Os tristes registros de violação de compromissos, peculato, falências fraudulentas, que se nos deparam constantemente na imprensa diária, são muitas vezes, na verdade, com a maior frequência, resultado da desmoralização da dívida e o consequente desesperado esforço de ostentação. Os apelos financeiros cederam
A dívida arruína tantas famílias e tanto como a bebida destrói bons caracteres. É a hipoteca do diabo sobre a alma, e ele está sempre pronto para arrematar. Pagai todas as vossas contas, olhai na face todo um homem, com a certeza de que não deveis ao mundo mais do que ele vos deve a vós. Não fiqueis em dívida, senão quanto ao amor, e mesmo isto estais certos de pagar com a bondade, e que sejam frequentes os pagamentos. De autoria aí de Talmage, não é? Vamos agora para mais uma notinha aí, mais um texto. Contrair dívidas é grande causa de desonestidade. Os jovens estão ficando sem pudor quanto a dever, e a imoralidade se estende pela sociedade. Os gostos tornam-se mais extravagantes e luxuosos, sem o correspondente acréscimo de meios que habilitem a sua satisfação. São, no entanto, satisfeitos e contraem-se dívidas, que posteriormente pesam como uma mó ao pescoço. O melhor plano é não fazer contas e nunca contrair dívidas. E em seguida, se alguém as contrair, livre-se delas o mais depressa possível. O homem que deve não é senhor de si, está à mercê do credor. Ninguém que esteja endividado é livre. O inevitável efeito da dívida é não só prejudicar a influência da pessoa, como, com o correr do tempo, trazer degradação. O devedor está continuamente exposto à humilhação. Escrito aí por Samuel Smiles, página 243 a 247. E o próximo texto, a próxima notinha, diz o seguinte: o seguinte testemunho sobre o assunto em questão é dado por uma senhora de Chicago que vivera 50 anos de feliz vida conjugal. Sei porque João e eu temos sido felizes durante esses 50 anos. Antes de mais nada, tomávamos como regra não contrair dívidas. Morei 68 anos em Chicago e nunca, durante este tempo, devi 1 centavo a qualquer pessoa. Creio que grande parte da infidelidade é originada por gastar-se mais do que se ganha. Temos tido como norma comprar o que nos é possível pagar e só. Escrito aí no Tribune de Chicago, 24 de agosto de 1902. Então, que ficam essas orientações para nós, né? Viver com o que se ganha, não fazer dívidas, não gastar aquilo que não se tem, estar satisfeito com aquilo que o Senhor nos concede, né? Que o Senhor nos abençoe, para que sejamos pessoas equilibradas financeiramente e venhamos assim honrar o nome de Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tchau.